O Poço, ou El Hoyo, dirigido por Gelder Gastelum Urrutia. Goreng é um rapaz que, por vontade própria, vai para uma espécie de prisão vertical, onde seu alimento diário passa dos andares superiores para os inferiores, fazendo com que quem esteja confinado nos andares inferiores comam os restos de quem está acima. Você com certeza ouviu falar nesse filme. Ele ficou no top dos em alta do Netflix por algumas semanas, no início desse afastamento social por conta do Covid-19, e o time para contar uma história que trata ao mesmo tempo sobre confinamento e diferenças sociais não poderia ter sido tão perfeito e ao mesmo tempo tão angustiante. E o porquê disso? Bom, porque O Poço não é um filme que você assiste para acompanhar um arco. Na verdade, ele é um filme sobre analogias. Muitos criticaram o longa por conta disso, mas no meu caso foi o que me fez amar cada segundo dele. As analogias estão claras. Se você viu alguém nas redes sociais ou até mesmo foi uma das pessoas que disseram não ter entendido nada, eu recomendo que assista o filme novamente. O filme é uma crítica radical ao sistema capitalista, e tenha você o posicionamento político que for, críticas ao sistema em que vivemos ou até mesmo o que apoiamos são partes do que nos fazem evoluir como seres humanos. Nunca se deixe acomodar em uma ideia para não se acostumar com as injustiças dela. Sempre questione, e é isso que O Poço te convida a fazer. Lembre-se, não é um filme fácil de ser assistido, não somente por te colocar em um desconforto em relação ao posicionamento político e econômico, mas também visualmente falando. É um filme bem gore. Então, se você é uma pessoa um pouco mais sensível para esse tipo de coisa, com certeza você não vai conseguir finalizar o longa. Mas se você é um dos que, como eu, não se incomodam tanto em assistir coisas como mutilação, estripação e canibalismo, bom, então você vai encontrar um excelente filme que promove uma discussão fundamental. Eu sei que esse não é o primeiro e nem vai ser o último filme a fazer algo assim. O Expresso de Amanhã, filme de 2013 de Bong Joon-ho, faz exatamente a mesma analogia e tem um enfoque um pouco mais no arco dos personagens, mas para mim o valor do Poço reside em seus personagens, que mesmo não apresentando arcos complexos ou mesmo que não estejam em um universo crível, afinal a comida vem em uma plataforma flutuante como os tijolos do Mario, mas eles são símbolos fortíssimos de tipos de pessoas que encontramos na sociedade, além é claro de serem interpretados por um elenco fenomenal. Bom, não posso me estender porque afinal estou em um DDC, mas se quiserem conversar mais sobre O Poço, peçam aí nos comentários, me deem ideias de vídeos individuais que posso fazer sobre esse que até agora é o melhor filme que assisti esse ano. Nota 5 de 5. A Casa, ou Hogar, dirigido por David Pastor e Alex Pastor. Javier Munoz é um publicitário desempregado que precisa vender seu chique apartamento e se mudar para uma casa inferior por conta dos problemas financeiros em que ele e sua família se encontram. A Casa me ganhou por uma única coisa: o roteiro. Eu fico pasmo quando eu vejo um personagem claramente com problemas psicológicos gravíssimos tão bem escrito em tela, porque todas as suas escolhas, e no caso de A Casa, escolhas extremamente psicopatas, tiveram que ser escritas por um ou alguns roteiristas, pessoas reais de carne e osso que tiveram a criatividade de montar uma teia de mentiras contadas pelo personagem, uma teia de planos e decisões tão críveis que, se te vendessem essa história como baseada em fatos reais, você provavelmente acreditaria, pois o roteiro do início ao fim fica no limiar entre uma maluquice que só pode ter sido inventada por um escritor e algo que algum maluco na vida real conseguiria fazer com tranquilidade. Talvez eu só não tenha gostado mais desse filme porque nós vemos ele pelos olhos do protagonista, que ao mesmo tempo é o vilão da história. Isso teve seu lado positivo no filme, pois tem horas que você se identifica tanto com o personagem que começa a normalizar as ações claramente antiéticas e criminosas dele. Isso é uma coisa que Breaking Bad faz muito bem com seu telespectador, mas em filmes como esse, eu acredito que sempre vou preferir estar nos olhos do personagem prejudicado. Se esse tivesse sido o caso, então o filme teria um tom bem mais de thriller do que ele tem, e talvez ficasse ainda mais interessante, porque você não saberia ao certo se é o personagem prejudicado que está delirando ou se o vilão é realmente um vilão, como no filme O Homem Invisível do começo desse ano, por exemplo. Nota 4 de 5. Sérgio, dirigido por Greg Berker. Interpretado por Wagner Moura, o brasileiro Sérgio de Mello é um importante diplomata da ONU que está no Iraque para mediar as novas eleições após a invasão dos Estados Unidos em 2003. O filme, baseado em fatos reais, tem seu valor mais como algo documental do que como entretenimento em si. Ele é repleto de flashbacks que tem o intuito de dar um tom humano para a personalidade que as pessoas da época acompanhavam apenas pelos noticiários e também para mostrar algumas de suas conquistas
feitas como diplomata da ONU em outras ocasiões em que atuou no cargo. O que torna a experiência de assistir esse filme um pouco maçante são justamente esses flashbacks. São muitos, e tem flashbacks dentro de flashbacks. Toda a edição do longa está bem bagunçada, e tanta lembrança faz com que você se confunda um pouco e consequentemente te tire um pouco da imersão. A produção do filme no geral é de boa qualidade, por mais que em algumas vezes você percebe que escondem a ausência de um cenário mais complexo, ou até mesmo a falta de um número de figurantes necessários em uma multidão, por exemplo, com cenas que foram filmadas com a câmera bem fechada. Wagner Moura está, como de costume, muito bem no seu papel, e seu interesse romântico vivido por Ana de Armas acaba ficando meio apagada, apesar de ter umas cenas quentes muito bem feitas. Ainda assim, acho que faltou uma construção mais elaborada no romance entre eles. No geral, Sérgio é um bom filme, que ao menos te desperta o interesse de saber quem foi Sérgio Vieira de Mello, mas em quesitos cinematográficos deixa bastante coisa a desejar. Nota 3,25 de 5. E por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de seguir nossas páginas no Facebook e Instagram para mais notícias sobre a Noturno Filmes, e não deixem de se inscrever. Obrigado pela presença de todos e tenham um ótimo filme.